Hello, I'm Teacher Aimee. E hoje eu vou falar especificamente sobre como usar o seu filme preferido para você treinar inglês. Então, eu gosto muito dessa técnica, eu acho, dessas técnicas, né? Eu acho que quando a gente usa daquilo que a gente já faz, que a gente já gosta, fica mais fácil da gente se dedicar do que quando a gente pega um negócio que a gente não tá curtindo. Então, eu não gosto, por exemplo, de indicar filmes, assim, específicos, sabe? Ah, assiste tal filme que é fácil. Eu acho que não tem isso. É lógico, né, que dependendo do seu nível, vão ter filmes que tem um vocabulário, assim, um pouco mais fácil, mas eu não acho que é esse o principal. Eu acho que o principal é realmente você estar se divertindo com aquilo e você se dedicar. Porque mesmo sendo um filme um pouco mais difícil, você vai se dedicar mais se você gostar dele. Bom, então a primeira dica, ela é bem óbvia. Eu acho que é uma dica que a maioria das pessoas dá. É realmente de você ouvir primeiro com legenda, né, em português. Depois assistir de novo com a legenda em inglês. E uma terceira vez assistir sem legenda. Eu acho que esse treino faz com que você sabendo o contexto, sabendo da história, você consiga depois focar em vocabulário, no jeito que a pessoa fala, e isso vai te ajudando. O que eu acrescento aqui, que eu acho que é importante, é você fazer uma lista de vocabulário quando você assiste, porque daí você tá ali vendo, né, a palavra, então você anota aquela palavra e o contexto dela, né, é interessante marcar a frase, e aí você procura ela e aumenta o seu vocabulário. Uma técnica que eu gosto muito, que eu uso, sabe? Eu pessoalmente, assim, indico porque eu faço e eu acho que ajuda muito, chama shadowing. Shadow em inglês é sombra, né? Então, essa shadowing technique, quando você pausa o vídeo, então você ouviu aquela frase, aquela palavra, tanto faz, né? Que você achou assim, nossa, muito interessante, eu totalmente me vejo falando isso, ou então, nossa, que novo, né? Que é esse uso dessa palavra e tudo mais. E aí você pausa e repete a frase. Então você imita, não só, né, você foca ali na pronúncia, mas você imita a entonação da pessoa, né? E no uso real de uma frase, né, de uma palavra, que às vezes você já aprendeu sem contexto, ou que você ainda não tinha, né, visto, e aí você aprende melhor. Quando a gente usa, né, dessa técnica de ouvir, né, dentro de um contexto, de assistir o filme, entender como que usa aquela frase, aquele vocabulário, aquela gíria, aquela expressão idiomática, dentro de um contexto fica muito mais fácil. Então, para mim, essa dica de aprender com contexto é a principal para tudo. Não só pronúncia, não só treinar, falar, não só isso. Mas para mim o vocabulário que você vai reter é aquele que você entendeu o contexto. Eu tenho uma experiência assim muito clara na minha cabeça de uma expressão idiomática que eu aprendi num livro. E aí eu falei: "Ah, OK, né, entendi mais ou menos, porém não saberia usar". E aí uma vez eu vi numa série eles usando a expressão. Cara, pronto, fez toda a diferença. Então, aprender com contexto é muito importante. E agora eu vou falar de uma coisa assim que muita gente não vai achar interessante, mas quem for mais desinibido talvez ache. Você pode focar em cenas específicas. Vou dar um exemplo aqui dos meus filhos. Meus filhos às vezes assistem um filme tantas vezes que eles já decoraram algumas cenas. Então, eles ficam repetindo as falas, sabe? Um pro outro, assim. Eles ficam brincando de fazer aquela cena, né? De encenar, né? Aquela parte do filme. Então, isso é legal. Não precisa encenar, é lógico. A não ser que você queira, né? Então, não precisa encenar. Mas a gente pegar e focar em alguma cena que eu falar assim, nossa, essa cena aqui seria útil para mim, né? Essa situação. Ou então, achei muito interessante. E daí, focar não só em uma frase, né? Em uma fala, mas sim numa cena para realmente repetir, procurar a frase, se gravar falando, né? Utilizar ali. Sabe aquele grupo no WhatsApp que só tem você? Criar um grupo desse. Ou acho que agora, né, tem até aquela opção de você se mandar mensagem. Mas assim, ter um espaço só para você treinar inglês. Então, assim, aqui eu só vou colocar áudios para eu treinar inglês. E daí pega essa cena, pega essas falas e se grava falando. E daí coloca lá. E o interessante é não se ouvir imediatamente. Mas esperar ali um tempo, no dia seguinte, pegar e se ouvir, porque daí você consegue se corrigir, sabe? Então, depois de um tempo, você consegue ouvir o que você falou e corrigir alguma coisa que você falou assim, nossa, isso aqui não ficou tão legal. Então, principalmente em comparação, né, com o áudio original. Eu tenho mais algumas dicas, mas eu acho que essas são, assim, dicas que já vão melhorar muito a sua compreensão, sabe? Mas para fechar, assim, para terminar, eu vou falar sobre interactive learning,
que é isso? É quando você realmente para e pensa, né? Você se pergunta algumas coisas durante o momento que você está assistindo. Então você pode perguntar: Why did the character say it this way? Então, por que, que o personagem, né, falou isso desse jeito? E aí você pode se perguntar out loud, né, em voz alta, e daí se responder também, né, fazer suposições. Então, você conversando com você mesmo, sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho que é um jeito da gente trazer o inglês, que parece um negócio tão distante, para dentro da nossa vida. E isso faz muita diferença, faz muito bem, porque daí você coloca aquilo dentro do que você falaria, dentro do que você gostaria de expressar. E eu acho que isso faz com que tudo fique mais palpável, sabe? Não fica aquele negócio abstrato do tipo, existem várias maneiras de falar isso, mas não sei falar em nenhuma delas. Você pode perguntar também, assim, para você mesmo, né? What other ways can I say this? What other ways could this be said? Então, que outras maneiras que eu poderia dizer isso? Que outras maneiras que isso poderia ser dito? E pensar realmente, nossa, como eu falaria essa frase? Eu falaria do mesmo jeito que ele falou? Ou eu usaria uma frase, uma estrutura um pouco diferente? Então é interessante fazer isso porque você traz isso pra sua vida, sabe? Pro seu jeito de falar, pra sua voz, digamos assim. Pessoal, essas foram algumas das dicas. Se vocês quiserem mais dicas desse tipo, de como você aprender inglês sozinho, deixa aqui um comentário pra mim. Bye! See you next video!